Paz, família, mais um dia de número 58, Salmo 58, mais um novo cenário em todos os desafios que temos enfrentados para darmos continuidade nesse propósito, nessa jornada. Nada pode nos parar. E isso tem que ser na nossa vida. Nós não podemos deixar que as adversidades, as mudanças, as situações adversas que surgem nos impeçam de dar prosseguimento naquilo que só depende de nós mesmos. Porque se Deus nos confiou, nos deu uma visão, Ele sabe que somos capazes de realizar, mas precisaremos de um certo esforço, de um certo sacrifício que nós deveremos nos colocar à disposição, entendendo que aquilo faz todo sentido para nós. Eu gosto muito de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, com todo o poder e a autoridade que ele tinha, ele podia fazer tudo sozinho. Mas ele insiste em utilizar da mão de obra da humanidade, da fé da humanidade, de mover a pedra. E ouve-se que, por que vamos mover a pedra? Ele já está até com mau cheiro. Mas há a necessidade de um movimento nosso, porque a parte mais complexa, a parte mais difícil ele fará, como ele fez, que foi ressuscitar um morto. Então, por mais complexo, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, mover a pedra, mova a pedra e deixa que o Senhor fará o que deve ser feito. Então vamos ao Salmo de número 58, nesse dia 58, que diz assim: vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum, tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Salmo 58, do 1 e o 2. Vamos então ao que Spurgeon compartilha conosco da sua compreensão, da revelação de Deus sobre esta partícula do Salmo para ele. Os inimigos de Davi eram um grupo numeroso e unido. Por condenarem tão unanimemente o perseguindo, eram inclinados a considerar que seu veredito era correto. A voz do povo é a voz de Deus. É um provérbio mentiroso, baseado na presunção decorrente de grandes combinações. Não concordamos todos os perseguir o homem até a morte? Quem ousa sugerir que tantos ilustres possam estar errados? Contudo, o perseguido golpeia o machado na raiz ao exigir que seus juízes respondam à pergunta se estavam ou não agindo com conformidade com a justiça. Seria bom se às vezes os homens passassem e considerassem isso sinceramente. Alguns dos que cercavam Saul eram perseguidores mais passivos do que ativos. Eles se calaram quando o objeto do ódio do rei foi difamado. No original, essa primeira frase parece ser dirigida a eles, que são solicitados a justificar seu silêncio, que quem cala consente, diz o ditado. Quem se abstém de defender o certo é cúmplice do errado. Os filhos dos homens vocês julgam retamente. Também vocês são apenas homens, embora revestidos de uma breve, pequena autoridade. Seu dever para com os homens e sua relação com eles ligam vocês à retidão. Mas vocês se lembraram disso? Não deixaram de lado toda a verdade quando condenaram os piedosos e se uniram na busca da derrota dos inocentes? Contudo, ao fazê-lo, não tenham muita certeza do zelo, porque vocês são apenas os filhos dos homens, e há um Deus que pode reverter os seus vereditos e o fará. Ele está falando aqui sobre quando nós, para estarmos enturmados com alguns ambientes, com algumas pessoas, nós abrimos mãos de princípios, abrimos mão até do que nós cremos, para poder estar bem com aqueles que estão à nossa volta. E ele está falando exatamente desse grupo de pessoas que estavam ali, seguindo as ordens ou até ouvindo o que Saul tinha para perseguir Davi, mas compreendiam, entendiam em seu coração, na sua interpretação, no seu entendimento de todos os fatos que estavam ocorrendo, que não era
honesto, não era justo aquela perseguição. Mas mesmo assim, eles se calaram e fizeram a vontade do rei sem questionar. Quantas das vezes nós, para estarmos bem num grupo de pessoas, para sermos bem aceitos de um determinado lugar, nós nos calamos e aceitamos tudo aquilo que é contrário do que nós cremos, do que nós gostaríamos de viver. Única e exclusivamente para estar bem com todo mundo, ou até pior, por interesses que aquele grupo, ou aquele local, ou aquelas circunstâncias podem nos conceder. E eu não estou falando aqui de nós sairmos brigando com todo mundo, definindo quem é que tem ou quem não tem razão, porque eu aprendi com a maturidade, com o tempo e com todas as lutas tolas que eu tomei, que esse não é o caminho. Se nós pararmos e analisarmos os lugares que estamos, as pessoas que estamos convivendo, os princípios e valores que nós cremos, provavelmente, se nós estamos a todo tempo tendo que nos posicionar e colocar os valores e princípios que nós temos para que aquelas pessoas entendam e aceitem, é porque nós é que estamos errados no lugar errado. Se você faz parte de um grupo de pessoas onde todos pensam de uma forma e você é o único, ou você é a minoria dentro desse grupo de pessoas que pensa de uma forma diferente, saiba, existe um grupo, existe um lugar que está aguardando a sua chegada, porque eles pensam como você, eles concordam como você na maioria das coisas, mas você está gastando seu tempo, a sua energia, discutindo, debatendo com aqueles que pensam totalmente diferente de você. E é isso que o salmista está nos trazendo, é isso que Spurgeon está nos levando a refletir. Nós precisamos deixar de ser omissos em nossos princípios e convicções. E entenda, queridos, deixar de ser omisso não é ser violento, ignorante com os outros. Deixar de ser omisso é encontrar o nosso grupo e deixar claro que não compactuamos ou não pensamos com o grupo que estamos fazendo parte hoje. E que respeitamos a forma com que eles pensam, a forma com que eles querem viver, mas escolhemos para as nossas vidas viver e pensar de outra forma. Porque enquanto nós estivermos nesse grupo, nós estaremos sendo pedra de tropeço para eles e para nós mesmos e talvez, com certeza, para pessoas em qual temos apontado as nossas reflexões, os nossos pensamentos e até mesmo a nossa ira, infelizmente. Então que nós possamos pedir a Deus essa orientação, esse direcionamento, entender o lugar que Deus nos quer, o lugar que Deus nos colocou, porque Ele nos prometeu que o fardo, que o ministério, que o chamado dele para a nossa vida era leve e suave. Então se nós estamos tendo que brigar, que lutar, que nos indispor a todo tempo para colocar aquilo que Deus colocou em nosso coração em prática, anunciar o que Deus colocou em nosso coração em prática, é porque estamos no lugar errado, na comunidade errada. Vamos orar? Pai, nos dê a sabedoria, nos dê o discernimento, nos dê, Pai, a capacidade de aprender com os nossos erros e que nós possamos, Pai, ser ferramentas de crescimento para outros, não através da imposição, mas através da vivência plena daquilo que cremos. Pai, sabendo nos relacionar em todos os ambientes, saber criar pontes, Pai, de lugares que iremos sair, dos relacionamentos, Pai, que iremos nos afastar um pouco mais, que nós venhamos a ser ponte e não muros, que nós possamos ter sempre acesso a todas as pessoas, a todos os lugares, sabendo que o Senhor tem lugar e pessoas que o Senhor separou para que nós possamos caminhar juntos e desenvolver o chamado do Senhor para nossas vidas. Guarda-nos, abre nossa visão e nos permita viver a integralidade, a intensidade do Teu propósito em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja com você.